Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Saudações a todos vós, pertinentes a este assento e pertinente a este bem-vindo entre todos nós, filhos desta vida, encarnados desta vida, e todos os seres que aqui estão, há centenas talvez, ou muito mais, apenas invisíveis aos vossos olhos, tantas vezes dito e proferido, e de que assim seja. Tão distinto é esta possibilidade, neste grande reino que reinaste todos vós, a partir daquele portão distinto que está ali. Mas todo reino tem a sua existencialidade, e qualquer tipo de reino, do possível, do impossível, de todo o aquisitivo de qualquer tipo de reino, e do reino que estão todos, que afloram de vida, que estão todos aqui, saibam, o itinerante nesta roda é que todos que estão aqui, daqui a pouco estarão lá e serão fantasmas, e estes fantasmas dirão o que destes fantasmas? E de que estes fantasmas dirão daqueles fantasmas? E de todos nós, e deste que tem a possibilidade aqui de se expressar entre todos vós também. Mais uma vez saudações e mais uma vez bem-vindos. E este bem-vindos não significa de um ser que está aqui bem distante para outro ser que está bem distante, e muitos seres que sejam bem-vindos. E o bem-vindo, este bem-vindo que tratamos é um bem-vindo, onde ele é um bem-vindo para encarnados, para os que estão deste outro lado e para todos os campos de vida, todos os existenciais e todas as manifestações. Bem-vindos. Como poderia ser diferente do que não seja bem-vindo? Se não proclamamos a nós a própria vida, a própria existência, a própria circunstância de todas as possibilidades de circunstância. De que gênero somos então? Será que de que gênero somos então que todos os habitantes desta orbe, todos os seres existenciais, e de que proclamam a sua existência apenas por existir, de pequenos insetos até os grandes mamíferos, e a tudo mais que possa ser aos milhares ou aos milhões, existenciais são, mas haveria de algum destes existenciais estar tratando com outros existenciais, de um reino outro, e podendo expressar assim, de que tamanho representamos a vida e sua manifestação, filhos desta vida? De que tamanho? Então podemos dizer assim, o que se refere a todo o aquisitivo e a potência que temos, e que podemos simplesmente realizar a obra de levantar deste assento, partir ou voltar, e de que nada realizamos disto, e que, ao se tratar disto, pouco importa. Então, aqui é um lugar que tratamos do que pouco importa, porque o que muito importa já está para todos vós, por todas as partes, e deste que muito importa, possivelmente este muito, muito, muito que importa, daqui a pouco importará, de um modo ou de outro, de qualquer quesito, e dentro de que pouco importa, quantos poucos importas estão por todos os aspectos desta civilização. Então, assim sendo, que aqui tratamos e vamos estar juntos para o que pouco importa. Então podemos dizer assim, para todos vós filhos desta vida,
que dentro dos fundamentos naturais deste pórtico, portal da vivificação pleito ecumênico da verdade, tão proferido e todas as vezes proferidos, apenas para dizer do que diz respeito a este portal, e o que diz respeito aos seres que aqui estão, e o que diz respeito a esta ordem, e o que diz respeito à manifestação desta ordem. E o que diz respeito para todos vós que aqui estão em reino, sabem muito bem e direito depois daquele portal, em todo o aspecto do sentido, direção, daquilo que possam, de todas as orientações possíveis, de todas as intenções possíveis, de todos esses verbos que estamos tratando aqui agora, com substantivos e adjetivos, seja o que for, mas vamos tratar dos verbos, eles estão de graça para todos vós. O que quiserem e serão sustentados. Vou subir no muro. A apólice disto está naquele que qualifica o ato, e ele será sustentado. Vou ficar, do verbo ficar, em cima do muro. Vou ficar em cima do muro até morrer. Também no verbo, e será sustentado. E se ficar e morrer, será sustentado. E algum outro tipo de verbo que se utiliza, os pegará, do verbo pegar, tirará de cima do muro e vão colocar, que será sustentado. Sabe onde? E será sustentado. E todos os verbos possíveis que acalentam a disposição do que vão carregá-los do verbo carregar, será sustentado. Qualquer tipo de disposição será sustentado. Então, estamos aqui no lugar que não importa, para este ser que está se expressando do que não importa. Sabe por que tratamos do que não importa? Daquilo que é de verdade. Porque aquilo que projetamos, o verbo projetar, daquilo que fazemos qualquer obra de manifestar dentro de qualquer tipo de impressão, ou do verbo impressionar, se estará na qualidade do que importa muito, mas do que não importa nada. Já que vamos chegar no lugar onde não importa, então que fiquemos aqui no lugar que não importa. E o lugar do que importa, ninguém é grande aqui, nem vós, nenhum, nem por um cabelo, nem por nada, nem por qualquer expressão, nem por absolutamente nada. No quesito, então no quesito do que pouco importa, aqui estamos reinando. No lugar que pouco importa que estamos reinando, podemos dizer que sois existenciais. Aí sim podemos dizer, olha, não importa ser existencial, não importa. Apenas o que importa de ser existencial e de que não é discutível e não está na capacidade que podemos ter alguma impressão do verbo impressionar ou impressar, está aqui, sois existente, de um modo que não foste existente. Já imediatamente daqui a pouco, algo gélido estaria por dentro. E este algo gélido poderia deixá-lo aí, nesta cadeira, por meses, anos, ou seja o que for, até que desapareça. Então sois existente. Quantos existentes já estiveram aqui, mas deixaram a cadeira vazia? Quer dizer que isto pouco importa. Então tratamos do que pouco importa. Tem algo maior. Maior de todos os maiores, de tudo que possa qualificar os vossos atos lá fora, do que em primeiríssimo lugar estar e ser existente. Se tiver, pode levantar e tratar com a Big Mael que aqui está, porque dentro da sua existencialidade, é o único lugar onde infinitamente maior do que tudo o que é possível está no fundamento do que importa, mas não importa. Importa que dentro do existencial, colocamos lá dentro do existencial
latas e latas e latas de circunstância, latas e latas e latas de intento, latas e latas de capacidade de sentir do modo que quiserem. E quando falamos assim, sou existencial, imediatamente vemos todas as latas lotadas de tudo. Quer dizer que as latas são importantes, os objetos são importantes, os intentos são importantes, menos o existencial, porque o que aparece à frente, o que um dia de amanhã se apresentará, e terão que dar conta. Mas para dar conta amanhã, precisarão estar existencial. Se não darão, porque todos aqueles que acabam de não estar existencial não darão conta. E se tratando do que não importa, todas as latas de importância que temos, caixas e caixas, disto ou daquilo que podemos entender, desentender, realizar, tudo será sustentado. E tudo seremos corresponsáveis por isto. Como seremos corresponsáveis por isto? Então, estar existencial e estar no eixo do existencial é o único lugar seguro, onde não pegamos latas e latas e distribuímos por toda parte. E alguém tropeça, e depois levanta, e depois outro que isto e aquilo, entrelaçam-se de tal modo, que todo entrelaçado caminham juntos. Aí aquilo que não importa. Olha, levanta a mão, traz aqui. Sou existencial. Quer dizer que sois tudo menos existencial. Todas as práticas, todas as escolhas, todas as preferências, e o projeto maior de todos, daquilo que podemos entender daquilo, e podemos certificar daquilo, mesmo não estando certificado. E na abrangência disto, tudo se intercruza nesta vida. Como estamos tratando daquilo que pouco importa. Então, que tamanho, que tirando o que pouco importa, que de verdade é tudo isso que está encravado em todos, porque pouco importa, no instante nada vai importar. Que tal experimentar agora vossa existencialidade sem nenhum lixo interior que diz respeito a isso ou aquilo, porque não vale nada. Se temos o engano e ele bate por todos os enganos, eles se farão por si, se extinguirão por si, se matarão por si. Não precisa fazer nada. Tudo está sendo feito lá fora por si. Todas as chagas estão por si. Todos os débitos estão por si. Toda a ganância está por si. Tudo aquilo que recrutamos disto e tratamos disto está por si. E se dará por si. E se fará por si. Porque não nos criamos. Porque não nos sustentamos. Porque somos agraciados com todo o sustento possível. Somos agraciados de utilizar todos os verbos. Mais que isso, eles são preenchidos. Uma agulha deste tamanho serão preenchidos. Experimentem. Já estão experimentando as vossas vidas. Tudo. E é sustentado, e é sustentado, e é sustentado. Então, mas existe um verbo que também é sustentado. E uma qualidade que também é sustentada. Sois mortais. Sendo mortais na qualidade intrínseca da mortalidade, quer dizer que se não fossem mortais, não precisaríamos tratar disto, porque vieram e vão. Então pertencem todos vós a um grande campo de vida de encarnados. Todos os bilhões, sem faltar um nem outro, é um campo de vida. Em continentes, em línguas distintas, é um campo de vida de encarnados da natureza humana e espiritual. E todos num objeto que sempre tratamos
do que pouco importa. Vamos falar de algo, mas de que muito pouco importa. Todos esses bilhões inspiram e expiram. Isso quer dizer que para serem importantes não precisariam mais inspirar e expirar. Não precisariam nem de órgãos. Nem precisariam disto ou daquilo que se disséssemos aqui. Não é verdade? Então, o que é de verdade o que pouco importa? Importa é que estar na fonte direta de estar em todos vós, indiscutível, num campo de vida de encarnados, provisoríssimos. Isto quer dizer que a entrada, ninguém sabe como é e de onde vem, e nem a saída, de onde vai e de onde foi. Então podemos assim dizer, Bigmael, como é? Não, é muito simples. É muito parecido do que vem e do que vai. Às vezes é tão parecido que entra como vem e vai do mesmo modo. Então um dia ou uma noite, deitamos e depois temos um sonho que estamos num campo de vida de encarnados. Só que o sonho não passa e não acaba até que ele acabe, com todas as suas impressões. Então um dia, quando forem fantasmas, daqui a pouco, porque 100 anos é nada, é um inspirar e um expirar de um pulmão bem gigante. Então vão dizer como é estar encarnado. De um modo que talvez que as impressões onde vão não tenham contato com os encarnados, ou pensam que devam utilizar o verbo como utilizam aqui, como pegar um ônibus e ir para algum lugar e voltar. Será que é assim? Nós vamos onde as impressões nos levam. E todas as impressões que nos levam, essas que estão aí, vai exatamente para onde for, porque foram sustentadas. Então vamos dizer então as questões que pouco importam. Então talvez lá alguém diz assim, sabe o que é estar encarnado? É como o sonho que deita hoje e dorme, como exatamente vive agora lá, em uma multiplicidade de regiões e numa multiplicidade de atmosferas, em alguns campos de vida. É assim. Então lá vão sonhar que estiveram num campo de vida de encarnados, mas tudo é confuso, difuso. Tudo parece que não há algo que compete, que podemos dizer diretamente. Então, naquilo que pouco importa, saibam que estar no campo de vida de encarnados importa muito, ou não importa nada. Todas as impressões que tem deste campo, todas elas que estão cada uma aí, não vão valer nada. Vão valer aquilo que é direto. Ser existencial é direto. Vale. Porque esse existencial não se amordaça e não tem a competência de colocar-se numa circunstância onde vai matar a si mesmo. Então vamos matar o consignado de estar neste campo de vida e vão matar a possibilidade de com toda a competência será sustentado de matar o próprio organismo de que é sustentado. E depois disto, vão saber que estão existenciais. Então é isto que vão ganhar. Isto que vão ganhar. É o único tesouro que vão ganhar. Isto é pouco. Estamos falando de algo que não vale nada. Único. Único. Apenas único.
E todos os nossos entrelaçados e impressões que fizemos e sustentamos, elas estarão ali para dar a sua voz, a sua intenção, o seu movimento e carregar-nos para onde precisa e onde vamos precisar. Mas podemos tratar assim, mas já que vamos para lá, então que vamos aproveitar bastante deste campo de vida, daquilo que é de meu proveito. Sim. Um dia poderão ser interpelados de algo, sabe? Que estiveram ajoelhados em uma petição imensa para retornarem ao estado da encarnação. E por objeto de algo que precisavam resolver, não piorar. Que vieram para desatrelar, não para atrelar mais ainda. Vieram para tirar um peso da mala e aumentaram a mala mais um pouco. Mas tudo é sustentado, saibam disto. O intrigante é que tudo é sustentado, de todos os seres que se manifestam aqui, de que poderíamos ter um referendo com o Criador. Um grande referendo. Porque poderíamos dizer assim, vamos decidir que não vai haver todos os débitos, umbraleiros com as trevas e tudo mais, e poderíamos fazer um acordo com o Criador e ele falar, não sustente mais o trevoso, não sustente mais aquilo que retira, aquilo que traz, que infesta. E ele poderá dizer sim, só que não sobrará ninguém lá. Nem esse referendo. Então, é melhor desistir deste referendo. Porque é o indiscutível. É indiscutível que nosso organismo será um sustento. E é indiscutível que ele será sustentado para ser um sustento de outros sustentos. E será sustentado. Então, nisto, voltando um pouco mais, tratando daquilo que pouco importa. Sois da natureza humana e espiritual, sim. Todos os bilhões são, e é claro e evidente, de que não é indiscutível que um aborígene, ele é da natureza humana e espiritual, tanto quanto vós. Um vai olhar por outro e olhar com o meu olhar da natureza humana e espiritual. Um vão pensar de um jeito, outros vão pensar de outro. Um vai ter a competência do conhecimento daquilo de um jeito e outro de outro. Mas existem as mesmas entradas. Então eles não vão ser lagartixas, eles não vão ser besouros e nem vão ser da natureza humana espiritual. Isto é indiscutível. Então quer dizer que ser da natureza humana e espiritual é fazer de uma espécie que é capaz de degradar, devastar, consumir um planeta inteiro, que é capaz de matar milhões de seus semelhantes e será sustentado. A mão que subiu é sustentada. O fogo que queimou é sustentado. Então vamos tratar daquilo que pouco importa. Só que o que pouco importa é o único que importa. Então, um agravante imenso, sou da natureza humana e espiritual, eu não sou uma lagartixa, e tenho uma matriz onde todos os meus semelhantes têm as mesmas entradas. E todas essas entradas, e que seja aquilo que possa sustentar-nos e sustentá-los, significa que está numa velocidade onde qualquer manifestação ou qualquer aparelho infinitamente não vai encontrá-lo, nem principalmente o sustento, porque ele não é manifestação. Então, esta é uma sala
onde transformamos todos vós, como todos que se aproximam aqui, numa coisa do que de verdade são. E o que de verdade somos apenas fundamenta o resto. O resto. O que é o resto? Mas, Abigail, haverá de existir a possibilidade de sobreviver nesta terra, de alimentar-me e de fazer o possível para que este organismo fique bastante tempo nesta terra. Sim. A orquestra da vida, com relação a isso, multiplica-se, divide-se, subdivide-se, muda-se para cá e muda-se para cá e para lá. Temos um grande problema, temos que dar conta. Se não dermos conta, não deu conta. Escutaram bem? Quem é maior do que isso que tratamos agora? Então tivemos que dar conta de inspirar rapidamente, depois de sair do colo do útero, de uma maneira mais animalesca possível, como todos os animais e todos os mamíferos. E temos que respirar rápido e dar conta desta respiração, porque não haveríamos de dar conta daquilo que nos faz alimentar. Então existe algo que é dentro de nós, que diz respeito à lei e à justiça, porque é inerente. Em todas as civilizações poderá ser a lei amputada, poderá ser até a lei de comércio semelhante, mas existe um tipo de lei e um tipo de justiça. E o tipo de lei e de justiça, de fundamento qual é? Nós temos as leis da propriedade que podemos, através de todos os verbos, mudá-la, transmutá-la. Sim. Isto quer dizer que dentro da lei, a lei direta, e dentro do que é justo, direto, é aquilo que podemos dizer que pouco importa, mas está aí para cada um, em cada canto, em cada célula, em cada pestanejar, em cada rim. Fizeram os rins? Fizeram nada, nem nós, nem Abigail, e nem todos os seres fizeram. Eurípides fez, fizeram a possibilidade de adentrar e sair deste campo de vida. Não. Fizeram a possibilidade de Abigail, dentro de acontento, reunir possibilidades daqui estar e se manifestar, levantar a mão. Bom, isto é uma coisa que pouco importa, não é? Se isto não importa, o que importa? A soberania de nossa arrogância, que podemos criar a impressão que quisermos, que estamos no comando e somos o comando. Não estão no comando. Estão fazendo de conta que estão no comando, seja qualquer, do menor ao maior. Todos nós, todos nós. Na apólice disto, então não existe algo superior aqui, porque no fundamento, Abigail, é tanto quanto vós. Existencial, idêntico. É da natureza humana e espiritual, idêntico. Apenas na apólice de que seu reino agora não está no campo de vida dos encarnados, mas está em outro campo de vida, inerente às mesmas qualidades, às mesmas leis, às mesmas justiça, ao mesmo conhecimento, em todos os atributos. Que mais? Quer dizer que se entendemos dentro daquilo que faz a direção, o sentido, ou da lei da justiça, que há algo que caminha por lá e fazemos um trajeto, o trajeto existe aqui e o trajeto existe lá porque é inerente. A obra-prima entre nós, o sentido e direção. Já tratamos de tudo isso, só temos apenas rememorando tudo isto já tratamos.
Então é natural que esteja calçada, não é? É natural que tenha telhado. É natural que temos um tipo de assento. Quer dizer que se fôssemos elefante não teríamos esse tipo de assento. Então, do outro lado seria o quê? Sentaria o quê no ar? Em cima da árvore. A árvore quer dizer que tem árvore. Não há limite. Tudo está preservado. Se existe uma árvore, uma única árvore, que faz parte da manifestação, ela é guardada. E jamais será retirada a possibilidade da existência de uma árvore. Na apólice disso, daquilo que pouco importa, é o nosso tratado. Mas tratar do que pouco importa, em aparência vamos subtruir todos. Tudo aquilo que podemos subtruir que diz, nossa, está me subtruindo, me diminuindo, está aí me ultrajando. Tudo isso jogue fora, fique no existencial. O que ultraja é a competência da nossa arrogância de fazer valer o que não vale. Se escravizarmos, seremos escravizados. Seguiremos a possibilidade de um tropeço, o próprio tropeço trará o seu efeito e virá de contra. Isto já está pronto, não há o que mude. Em todo nesta terra não há. Então, se a chaga vier e ela tiver mais poder do que a competência deste organismo, ela tomará conta e mastigará este organismo e será sustentado. Isto é uma lei exata em todos os seres que querem saber a verdade, querem saber das leis exatas. Do fundamento. Então, através do fundamento, através de um fundamento de uma equação, no consignado de várias equações, a natureza humana e espiritual conseguiu pegar através de materiais e de leis próprias, já feitas desde a criação, desde o princípio, atômica ou não, de colocar um aparelho em outro planeta. Tudo nada fez. Nem o mineral, nem a sua inteligência por realizar, nem sua competência coletiva de fazê-lo. Então, quando daquilo que pouco importa, tivemos cônscio disto, de que quando olhamos para nós e vemos o que nós somos existenciais, e na frente do existenciais somos uma multiplicidade do que achamos que somos, joga fora porque não vai valer. A Abigail sente muito por isto. Mas sente muito por Abigail também, e que não há limite do que não seja sustentado. Então, cuidado. Aí temos um cuidado enorme do como pisamos, de como executamos a potência do verbo, e de como tudo, porque sabemos se errarmos. E isto for engano, nos atrelamos. Aí tudo que estamos atrelados, tudo bate em nossas costas. Olha, escuta, quer dizer que é assim, depois voltar? Não. Sabe que é verdade tudo que nós tratamos? Por isso estão encarnados. Quer dizer que é assim? Não. Então saibam que se este fundamento estiver no vosso coração, em vossa alma, em tudo isto, então qualquer apelido que demos para a nossa vida não vai valer. Então o que vai valer? Vai valer a revelação disto. Vai valer retornar aos fundamentos. Então, podemos dizer que Cristo, épico crístico, tão culto, excelentíssimo, trouxe fundamentos. Então, podemos discutir os fundamentos, podemos dizer disto ou daquilo, podemos dizer como tratou os seus discípulos ou não,
Podemos dizer que os seus discípulos, dentro de fronte, direto da fonte de uma verdade, abandonaram tudo, até a si mesmos. Quer dizer que não está na mesma hipótese. O que significa abandonar tudo por algo que encontramos uma fonte de verdade? Mas nós abandonamos com todos consignados. Abandonamos se for assim, mais isso, mais isso, mais isso. Aí dentro de tudo o que referimos, ficamos estabelecidos no mesmo intento. E o dia que vem será o mesmo. De tudo aquilo que não importa. E do que rege. É o fundamento de antes de todos nós viermos para esta ordem. Fundamentos são fundamentos. Fundamentos são fundamentos. Só a partir dele. Se mudarmos os fundamentos, se mudarmos como sempre tratamos muitas vezes, se mudarmos a aritmética, um foguete não vai à Lua. Então, se quisermos ter uma referência da pólice deste mistério, deste milagre, ou vamos ter a competência de ser sustentado. Tudo aquilo que temos impressão e ficamos um mundo de impressões, ele será sustentado. Saímos do milagre direto e ficamos uma multiplicidade de impressões, disto, daquilo e daquilo outro. Fundamos, temos aquisitivos. Então saiba, primeiro o fundamento. O fundamento quer dizer, naquilo que temos que dar conta. E se multiplicarmos por 1000 vezes mais daquilo que dermos conta, vamos ficar engolfados de ar, porque precisamos de um inalar e um exalar. E se for sustentado e criamos 100 vezes isso, ficamos engolfados disso. Ficamos atropelados de tanta inalação e tudo. Precisamos e temos que dar conta de inalar e exalar. Então, cuidado que multiplicamos. Então, saibam, podemos tratar de que isto é uma grande bobagem a qualquer hora. Por todos os integrativos deste mundo, isto é grande bobagem. Isso também é grande bobagem. E tenho impressão que tudo aquilo que importa é isto. Ele será sustentado. Se entendermos, utilizarmos só um tipo de alimento, porque por acaso temos a competência de que é sustentado, e que conclamamos que só beber algo, e apenas aquilo para o resto da vida, é o que importa. Até o que importa é que o seu organismo não vai suportar. E assim por diante. Então existe algo que a Big Mal vai tratar. Quando se diz, se este pórtico trata uma seta de vivificação, indica naturalmente a contraponto. Se não houvesse contraponto, não precisaria ter uma seta de vivificação, porque a vivificação seria absoluta. Para que onde a vivificação é absoluta precisaria ter uma seta de vivificação? Porque aquilo que mortifica. Então, saibam, há uma multiplicidade de inteligências. E uma multiplicidade de inteligências de que, de um modo ou de outro, tem que dar conta indiretamente. E se precisar, como o morcego que come o sangue do cavalo,
amortecer o lugar, como se nada tivesse acontecendo. O morcego come o seu sangue por toda a noite e vai embora. Ah, isso não é. Quer dizer que o morcego não é. Ah, mas é só o morcego. Aquilo que podemos saber diretamente, ter um instinto diretamente, diz respeito ao fundamento. Então, para saber da verdade disso, olhem para todo este mundo aí fora. Então, que qualidade podemos ter, nós, da natureza humana e espiritual, além de devastadores, trapaceiros infinitos, onde o aspecto de trapaceiro, aquilo que é elogiado, o maior elogio do mundo é aquilo que nós temos a competência de ser mais trapaceiros. Então, tudo que é mais trapaceiro está ganhando por todo este mundo lá fora, de todas as partes do mundo. Está em vossos bolsos, está em todo, mesclado em vossas vidas por todas as partes. O que toma? Mas toma o quê? Então, se tomar o instinto de um tigre, o que acontece? Se insensibilizar a parte motora de um tigre, o que acontece? Quer dizer que estamos num reino onde é muito simples. Se tem algo que aplica-nos, insensibiliza-nos, nos tornamos o quê? Então aquilo que mortifica faz de um ser da natureza humana e espiritual o maior milagre ancestral que possa existir. Colocar uma arma em suas mãos, virar as costas e dizer que nada aconteceu. E o que é sensibilidade? É que a sensibilidade diz que matar o milagre é impossível. Sensibilidade diz que utilizar uma arma. Sensibilidade diz que tudo aquilo que podemos ser trapaceiros e podemos qualificar como não, diz respeito que é visível. E existe uma lei exata para isto, de que isto é isto e isto é isto, dentro dos fundamentos. Então, ora, se existe um botão do fundamento, como podemos saber o que o nosso braço direito possa fazer se ele estiver insensibilizado? O que podemos contar com um braço insensibilizado? Quer dizer que a sensibilidade máxima é o troféu máximo que podemos ter. A sensibilidade máxima diz respeito a que temos um instinto máximo e diz respeito que dentro do fundamento somos o poderio máximo possível. E de que tudo será sustentado através do que podemos ser intermediários. Então, dentro do fundamento, podemos, então, ser um grande caçador. Podemos ter sensibilidade, instinto. E podemos, naturalmente, como um grande caçador desta grande vida, desta vida das matas, e onde tem que dar conta e sobreviver daquilo como nossos ancestrais, ou como nós como ancestrais, sem sensibilidade. E sem sensibilidade, está perdido, vai morrer de fome. Então, aquilo que, por acaso, tirou-nos a nossa sensibilidade, pois podemos agradar até nós mesmos naquilo que é mais fortuito. Então, algo, aquele ser que sois todos vós, que precisam sair do colo do útero e precisam respirar. Então precisam ter sensibilidade, instinto. Sem isto não haveria
não respiraria. Estaria natimorto. Então isto talvez valeria para sempre. O que mortifica isto, o que insensibiliza, o que nos faz arrogantes, grandes, imensos, que têm resposta para tudo, menos pela grande débito que somos e que estamos. Sensibilidade e instinto significa que somos arquibilionários. Podemos adentrar a regiões, atmosferas. Podemos ser intermediários de algo e que diz respeito a não aquilo que entendemos, mas aquilo que a inteligência maior entende. Como poderíamos designar nós mesmos a inteligência maior? Então, uma inteligência maior, de que possa Abigail ser intermediário, está se expressando. E daquilo que pouco importa, de estar, ser, pouco importa. Quer dizer que neste condizente, sim, é o único algo que vai sair disto e vai ter uma passagem justa. Senão vamos ter que dar explicações do começo ao fim e vai ser muito cansativo, extremamente cansativo. Não preciso de explicações. Dentro do fundamento como existenciais, despertos, acordados, milimetricamente, com instinto suficiente para saber onde pisa, como pisa. Bom, então no lugar do caçador se deixar rastro, ele será seguido. Todos saberão onde está e onde vão. E qual a sua intenção? Então saibam onde estão e por onde estão nossos rastros. Então não estamos qualificando entre o bem e o mal. Estamos retornando aos fundamentos para que o fundamento, propriamente o fundamento, diz respeito que lá na fonte principal está aquilo que vai dar e orientar para voltar para casa. Mas que bobagem voltar para casa, minha casa está aqui. Querem escrever o endereço de vossas casas? São as vossas casas? E que tem então, talvez, que Abigail, que muitas vezes esteve no campo de vida de encarnados, daria importância para o que seja minha casa no campo de vida de encarnados. Nossa, teria uma importância tão grande para Abigail, que ficaria na frente dela, para que ninguém pudesse entrar lá para sempre. Nossa casa principal é estar e ser existencial. É a única casa que temos. Se isto em esclarecimento e nos tornarmos algo paralelo a isto, então, para demonstrar isto, estamos num
num lugar intermediário. Este lugar intermediário está um pouquinho só numa velocidade distinta daquilo que vão abrir aquele portão. Isso quer dizer que vamos dizer algo. A maior competência do mundo, a maior aquisição, onde precisamos ficar gananciosos, é da potência divina em nós, que se alicerça e de que faz por si toda a nossa competência. Quer dizer que é assim. Se somos uma caixa d'água, e se esta caixa d'água, ela tem fios por todas as partes e ela nunca enche, e ela precisa encher, derramar. E que neste derramar natural, nós totalizamos em algo. Este é o nosso patrimônio. Mas isso não tem importância, não é? Isso diz respeito que o patrimônio de um caçador são a sensibilidade e o instinto, até de seus passos, e na competência de que aquilo que lhe é sustentado não se esvazie, porque de outro modo será comido e não será o caçador. E no que nós caçamos? Nós caçamos a potência divina para que ela diga para onde vamos, cada um de nós, certeiramente. Mas isto é tão pouco. Então, isto que aqui está entre nós é que alguns seres que aqui estão, invisíveis, até para os seres que estão próximos e que não estão encarnados, e que têm a propriedade, sem impressões nenhuma e sem esforço nenhum, de realizar obra-prima para nós, de uma pequeniníssima retenção divina para nós. Nisto não tem ninguém maior aqui, nem um pouco. Não um pouco maior do que possa estar do desígnio externo ou interno. O maior do que fazemos de nós maior, por nós e para nós. Isto é para demonstrar o único tesouro real que temos. Mas para onde foi? Todos os grandes místicos, muitos deles que vieram para esta terra, disseram isto. Desentrelaçar significa que toda a potência divina que é dentro para constituí-lo, sustentá-lo e mantê-lo permanece um tanto mais e permanece um tanto mais. E nisto existe todos os seres que disseram economiza. Primeiríssimo lugar o Pai. Ora, para ser primeiríssimo lugar o Pai, é que já estamos no fundamento. Não é porque o Pai, a bilhões de quilômetros de nós, porque somos filhos sustentados disto,
Sem uma gota disto não somos, nem existenciais somos. Nada. Nem um preâmbulo. Nem uma notícia. Isto aqui que é o lugar, não é melhorar. Então pensem, a espiritualidade foi feita neste mundo de um modo que se acomodasse a toda a trapacerice humana e que podemos ser maior trapaceiros ainda. Que a nossa sensibilidade ficasse menor ainda para ficarmos atrozes. Que podemos pisar, calcular o que quisermos nesta terra. E de que podemos ainda, do que podemos, do verbo poder e daquilo que é sustentado, e de qualquer tipo de indicativo que nos interessa. Então poderíamos nos qualificar do bem e do mal. O que é do bem e do mal? Sem estar na fonte do fundamento. É o que vão qualificar. Existe um itinerário para este portal de edificação, de que significa estar fundado no campo de vida de encarnados. Sabe o que é campo de vida de encarnados? É como se pegassem um avião e fosse para um campo de vida em outro planeta de algo. É um campo de vida. Não é uma rua. Não é um distrito. Não é um bairro. Não é um país. Não é um setor. Estão num campo de vida de encarnados. Se retirar o ar deste campo de vida, não sobrará ninguém. E estando no campo de vida de encarnados, e estamos no fundamento disto, de que tamanho é os nossos passos diante disto. Então olhem bem, estou num campo de vida de encarnados. Se estou no campo de vida de encarnados, e quem é esse estou? Ou será que nos tornamos encarnados? Quem são esses semelhantes que estão à minha volta? Quem são esses semelhantes que estão aqui? Mas o pior para este portal de edificação são os desencarnados. Então esta ordem específica está em todas as partes deste mundo. Em todas as civilizações, em todos os distritos, com seres, e estando nesta possibilidade de estar aqui e tratando, quer dizer que falamos assim, precisamos de totalidade. Então poderia dizer essas inteligências maiores, a partir de lá, ora, que sobraríamos então se a partir de lá? É a partir de onde haja possibilidade destes seres especialíssimos estarem aqui. Só que daqui, então podemos olhar que tem bem para baixo, e aqui, no campo de vida de encarnados, tem dezenas de atmosferas para baixo e dezenas de atmosferas para cima, até chegar a outro campo. É largo. Então, se tem trilhões aqui, são quinquilhões, será? Mas pode ser como extrato, como for, porque há espaço nas atmosferas para ter um número infinito de seres.
estamos aqui. Estando aqui, estamos também na visibilidade máxima de todas as atmosferas onde o peso é maior. Mas faz parte deste campo de vida porque estão atrelados. Para cima e para baixo é onde tem o atrelamento deste campo de vida imenso. E se estivessem neste campo de vida de encarnados, mas estivessem em uma atmosfera lá embaixo, mas se tivesse uma atmosfera um pouco acima, aguardando, dentre todas suas impressões, para voltar para cá. Então podemos calcular que o campo de vida de encarnados, sugestivamente está onde os encarnados estão, é onde os encarnados estão entrelaçados. Nós, vós, quem não está? Então, estamos tratando de sui generis. Estamos tratando daquilo que é de entretenimento. Então, na apólice disto diz respeito que esta ordem trata que existe uma totalidade de baixo para cima que totaliza-se. Não do estômago para cima, não deste campo de vida de encarnado onde estão encarnados para cima. É de baixo para cima, em totalidade. Então saibam encarnados aqui, pouquíssimos encarnados, incluso este encarnado, muito incluso este encarnado, neste campo de vida de encarnado, um espírito, natureza humana, espiritual e tudo mais, e tudo do que tratamos. A visibilidade de todos vós é imensa. Então, talvez, quando estiverem, onde a roda vira, vão saber disto. Vão saber que isto representa algo inacreditável para todos os seres que estão aqui, do que significa esse grande atrelado. Então, se por acaso passar por todos vós a impressão de que é isto, então saiba que isto não é. E que no consignado disto, os seres que se manifestam aqui e que já estiveram há pouquíssimo tempo do campo do tempo, da velocidade do tempo, deste tempo de todos vós, está Eurípides Barçanufo, Madre Paulina principalmente, e de que ambos estiveram aqui tão próximo e estão aqui, absolutamente revelados e altamente em fidelidade máxima a tudo que tratamos. Mas não é. Pouco importa as impressões dos encarnados, porque não vale nada, se é ou não é. Não vale um centavo furado. O que vale é o que é. E o que é invisível, do que importa. Então, se a vida de todos vós, olha onde estamos, está no débito e crédito e na aritmética disso, então saibam, tudo está dentro de crédito e débito. Quer dizer que o crédito absolutamente que estiver no bolso de todos vós vai permitir muito algo ou menos algo. E dentro da sensibilidade do que é em vossos bolsos ou não, então vai valer muito, porque é muito importante o crédito nos vossos bolsos. Ou não crédito nos vossos bolsos. Então, numa sensibilidade grosseira, vamos até morder por isto. E o crédito maior que vamos precisar para pegar um avião especialíssimo, onde ele aceita um crédito especial, este crédito que estamos falando.
Ah, mas isto é bobagem. Então, do mesmo modo que mordem o crédito em vossos bolsos nesta vida, de uma sensibilidade maior vão morder por este crédito. Morder. Morder significa que não vamos esperar o Espírito Santo, e não vamos esperar a Virgem Maria, e não vamos esperar todos os guias do mundo, e que não vamos esperar tudo isso, e de que eles peguem e nos desembaraçem, nos purifiquem, nos limpe, e nos leve para o céu. Porque se assim eu pudesse, estaríamos todos nós lá no céu, desembaraçados, limpos. Então, existem contos de espiritualidade que num instante, de um ser que está desencarnando, rapidamente ele nota que está desencarnando e rapidamente ele nota todos os fios saindo de si mesmos e que ele sente rapidamente toda a qualidade daquela luz. Então vai ser para todos nós, então não precisamos fazer nada, porque vai ser assim. Vai ser num instante, os fios saem todos, por um dia, 2 ou 3, e depois disto, aproxima-se um grande guia, um grande espírito e diz, vem aqui. Sabe que todos vão falar que vem aqui, eu quero ir para lá. Mas depois todos vão solícitos. Se tratarmos disto assim, todos vão ficar mais contentes com a Big Mael. Sabem onde estão encarnados? Então tirem todos os fios agora. Tirem todas as amarrações. Purifiquem-se. E vai vir um guia. Está pronto para a caminhada. Do mesmo modo, alguém vai agora desesperar-se num aquisitivo de desembaraçar-se, purificar-se em desespero e rapidamente, alguns dias, desaparecer tudo e estaríamos assim, uma beatitude santificada, pronto para o nosso guia levar-nos para a luz. Do mesmo modo que existe uma negativa, aí vai existir uma negativa lá. E pode vir o guia que for. A espiritualidade significa, quando se trata nesta terra de espiritualidade, uma conjunção de todos os atributos deste mundo e de todo o esquecimento profundo disto, com algo hospitaleiro que possa parecer, e nos tornamos e fazemos daquilo idolatria, enchemos catedrais. Então, já que neste quesito e naquilo no decorrente da espiritualidade, então primeiro se trata disso. Mas depois, outro trata de outro modo, que no peso específico de cada um, de luz e escuridão, sim, cada um vai dentro do seu peso instalar-se onde precisa. E nada de um para outro pode dizer para um e para outro. O quesito maior é que aquilo que promovemos através do verbo, e ele é sustentado, ele permanece. Fazemos acordo, assinamos contratos, tranquilamente, pelos motivos mais, que vão nos deixar mais tempo aqui indo e vindo.
Bendita seja esta possibilidade entre nós. E no atributo deste portal, cada um vale aqui, como Abigail, dentro dos fundamentos, fora disto. Fora disto, não vale um centavo. Porque não valerá. E não pagará a passagem principal. Para cada um de vós. Inexoravelmente amanhecerá o dia. Quando amanhecer o dia, coloque uma luz acesa em cima da cabeça, de que possa olhar o vosso dia. E a qualidade e o tamanho de que estão no fundamento, ou estão nos atributos do mundo. E de que vão morder pelo mundo. Isto significa que vai ter uma revelação do que de verdade sois. E quando isto acontecer, diz respeito a que possa algo acontecer, quando acendemos a luz e ela permanece, imediatamente somos visíveis. Se a luz não acontece, as leis naturais que se façam. Toda a caridade do mundo não pode entrar nos abissais e retirar os seres de lá, porque os ama muito. Pode. Mas, então como podemos tratar do que é caridade? Mas se acender uma luz na cabeça de algo lá, imediatamente algo acontece. Acender uma luz significa que é algo um pouco distinto, uma potência um pouco distinta, e de que pode olhar dentro de uma novidade para nós. Porque quando olhamos sem essa luz, vamos sempre olhar a mesma circunstância, o mesmo intento, a mesma objeção e o mesmo tudo. Então, como lá no lugar de se tratar de que pouca importância tem, nesse lugar de que pouca importância tem, existe um signatário deste pórtico, algo que diz respeito a rituais sagrados e que todos os pertinentes que se manifestam aqui o tratam exatamente. Então provem para si mesmos se de que tamanho o intento vosso está em tudo que trataremos agora. Então o ser da natureza humana e espiritual, um daqueles como nós todos, que dentro de uma sensibilidade e outra, de uma luz que acendeu acima e não se apagou, e que ele mordeu, não mais, tudo aquilo que não vai valer nada para qualquer passagem. E ele quer o recurso em seus bolsos, daquilo que vai de verdade valer a pena, numa incursão onde ele quer a verdade, a vida, e o contato mais direto possível daquilo que o sustenta, daquilo que o mantém. E esse contato com aquilo que sustenta e mantém significa que não está em algum lugar que vai ter que percorrer milhares de milhas. Ele vai percorrer a própria potência que aumenta. E na própria potência que aumenta, ele tem a fricção com aquilo que o sustenta.
Muitos seres vieram para esta terra com, em absoluta e totalidade, este intento. Então é um exemplo para nós, sempre é exemplo para nós, não é? Então não existe dentro da matriz da criação, não realizar a obra-prima de se separar em castas, menores ou maiores. Em toda a competência dos verbos foi se transformando deste grande mundo lá fora, na competência daquilo que a sensibilidade desaparece, o instinto transforma-se mais como um animal do que dentro da sensibilidade máxima do que esteja o fundamento para ele, até ficar sub-humanos. E sub-humanos não têm sensibilidade. E sub-humanos, se puderem comer os vivos, comem. Então este ser da natureza humana é espiritual. Quando arrecada esse recurso máximo nos bolsos, por natureza, ele não vai dizer o que precisa acontecer. A própria potência se faz dentro da opulência, de baixo para cima, e vai reunindo sua totalidade. Quer dizer que ele não só pensa, ele sente, ele sabe, tudo que possa ser daquilo que gera, do que é justo, do que é dentro da lei, ele tem uma totalidade. Nesta totalidade ele quer desesperadamente voltar para casa, porque tem certeza absoluta que está muito longe de casa. Assim sendo, quando nessa totalidade, todos os pensadores daqui vão dizer, mas como? Não é? Esse como, se ele vir da não totalidade, esse como vai ficar como nada para sempre. Então, se temos a revelação de que olhamos por nossos pés, ele está atrelado. Se temos a revelação que nossos pés estão atrelados. Se temos a revelação que de todos os enganos possíveis estamos mastigando por eles, e temos a revelação disso, tem algo que acontece. Por si só, acontece que não queremos isso. Algo dentro de nós está mortificado que não quer. Não é por algo que possamos justificar. É pelo intento que tivemos e pelos nossos contratos que assinamos, e pela idolatria que temos, e pela pujança do que ficamos representados. E depois podemos justificar tudo, mas a verdade é esta. Algo em nós mortifica esta possibilidade. Mas estamos falando deste exemplo, deste ser, que não é uma hipótese. Muitos seres, mas diz muitos seres, dentro da revelação, desembaraçaram-se em desespero, purificaram-se em desespero, e não ficaram aguardando o Espírito Santo fazer. Se não tomamos banho por anos e nos acostumamos com isso, até com o próprio cheiro, algo em nós não vai querer tomar banho, nem purificar-nos, nem desatrelar-nos. Então o que mortifica faz valer no seu próprio aceite de si mesmo. Então este ser, quando nesse intento máximo, sempre existe uma passagem que se apresenta. Não precisamos ir
para nenhuma parte deste mundo, nem para as montanhas mais altas, nem para as baixas. Se apresenta de onde estiver. De outro modo, fica muito difícil, não é? De onde estiverem, porque tudo que de onde estiverem eu me lembro que há. Não há um lugar que podemos ir para ficar mais, que seja que tenha algo de tão espetacular que seja maior do que onde estão. Porque estão no efetivo da criação. Como pode haver um efetivo da criação? Então buscamos o que? Paisagem. Então se buscamos paisagem para lá e para cá, buscamos as paisagens que estão dentro de nós. Que paisagens? Então uma passagem se faz exatamente quando estamos prontos, ela se abre. E ela nos procura. E ela nos convida por natureza. Como é por natureza esta chuva? Por natureza. Alguém está realizando esta proeza? Então, o indescritível é de que esta passagem tem uma outra velocidade. Não é a mesma velocidade deste campo de vida. E quando adentramos e tem uma porta e ela é incorruptível, se não houver a potência que precisa, concentrada, ela não abre. Abrindo, existe algo que nos leva, coincidente com um guia, porque o guia, isto é uma passagem delicadíssima. Então tem um guia que sabe exatamente atravessá-la. Ele nos convida. E ele diz assim, olha, não olhe para trás. Só algo que vai entrar. Vosso existencial, vosso ser. Na qualidade da natureza humana e espiritual, desta velocidade, este ser chega a um espírito de algo inacreditável do descanso. Ora, já poderia ter chegado nas falanges espaciais. Ele chega no lugar do descanso. E quando chega no descanso, então, parece que não precisa mais ir para lugar nenhum. Chega no céu do céu. Porque o cansaço é gigante. Uns fazem de conta que descansa. Uns descansam só por um terço, outro pela metade, ou outros que não descansam nada. Atropelam a si mesmo do próprio cansaço e vão indo, e vão indo. Agora, atingir um lugar do descanso total, há uma questão, por que não agora? Por que não depois? Porque estamos acostumados a não tomar banho. Leve um que está acostumado a não tomar banho, ele vai resistir, vai esbravejar. Então este ser, quando atinge esse espírito do descanso, imediatamente algo acontece milagroso. E implode a gratidão, não porque a gratidão esteja em algum lugar, porque no nosso feitio da natureza humana e espiritual, dito 1000 vezes, existe uma entrada da gratidão. Ficamos gratos no inferno, ficamos ingratos no céu, ficamos ingratos e gratos em tudo, porque a gratidão é uma ferramenta nossa e de que ela é sustentável. E a gratidão é tão imensa, a solicitude dentro disto é tão imensa, de que implode em nós. Significa que a fonte maior da gratidão, em totalidade, se faz a gratidão. E quem, para o olhar de um vidente, a gratidão é uma luz imensa que sai do centro do peito. Uma luz imensa que sai do centro do peito. E de que é conjugada a outra luz. A gratidão.
Quando acontece isto, imediatamente entra em oração, mas olha, não vai para algum lugar orar. Adentro das radiações, um lugar que ora. Um consignado do Criador e a criatura. Ela implode. E para o vidente vai ver como uma flor de pétalas. E de que ela abraça assim e entra em oração. Então, na altura do coração, vamos abrir as nossas palmas da mão, apenas no condizente, assim, estou pronto. Então, não é orar de algo para algo. A oração é um contágio gigantesco. E nós, por natureza, oramos. Dentro da sensibilidade, nós oramos dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Tirando a sensibilidade, desconectamos com isso e ficamos numa parte. Nossa totalidade está em partes. Partes daqui, partes de lá, para todo lado. E no estado de oração, é pertinente algo, estamos prontos para algo. Neste recinto. E neste recinto, há muitíssimos seres. E neste recinto maior, que tem muitíssimos e muitíssimos seres desencarnados, estão com as mãos como nós, porque eles têm mãos. Porque têm as entradas iguais à nossa. Mas se estiver lúcida, se estiver sensível, ela está implodindo e explodindo. Quer dizer que orar no interior do fundamento significa de que amamos o milagre alheio. Não as suas posses como pessoa. Amamos o milagre do existencial. Nisto há 3 vertentes. No código secreto deste ritual sagrado, deste portal da edificação. 3 vertentes, 3 consignados, o que quer. A primeira vertente é de que para cada um de vós, nesta grande progressão, desta grande caminhada, existem seres que têm um intento, que têm um destino, que têm o que quiser de estarem próximos a vós. Um por um, não é um por todos. E ninguém ficará sós. Ora, como se faz isso? Existe um comunicado disto que abrange milhões de seres. E eles estão limpos. Limpos. Nada que atravesse aquela porta para entrar aqui para cada um possa trazer algo que possa retirar uma agulha de todos nós. Então não retirem nada deste ser. Não mendiguem, não peçam. Não sejam trapaceiros. Abracem este ser desta natureza como pródigo. Apenas isto. Então já pensaste todos vós que um ser tem muitas vidas e vidas que se aproximam e poderíamos ser mendigos e ainda pedir-lhes algo. É assim que se faz por todas as partes. Pode me ajudar agora? Eles não estão aqui para ajudar ninguém, nem curar ninguém. Eles estão aqui para abraçá-los, porque há algo entre os seres que se combinam de que precisam reencontrar-se.
e que seja e estejam absolutamente à vontade para isso. Talvez possam sentir na palma da mão, porque eles colocam a palma da mão acima, por isso tratamos das mãos assim, e podem sentir uma pequeniníssima eletricidade. Isso quer dizer que não é o tato físico, quer dizer que tem um contágio com um ser da natureza humana e espiritual, com outro ser da natureza humana e espiritual, em outro contingente apenas. A segunda vertente, o esclarecimento sobre guias. O guia significa algo que compõe dentro de uma irradiação e sempre estarão prontos para algo, de um ponto a outro, de cada velocidade que temos de vida, de cada campo de vida, de cada atmosfera, seja o que for. A combinação de cada um de vós com um guia significa de que cada um tem uma irradiação que torna-se mais evidente. Então o guia sempre vai pela radiação e pelo que está evidente e encontra aqueles seres que podem estar prontos. O esclarecimento é que um guia não é um desobsessor. Um guia não é um curador. Um guia não é aquele que, das competências mais egoísticas possíveis, poderiam fazer algo por nós. O que mais algo por nós? De que pode ser? De que, em desespero total, estarmos perdidos e depois estarmos achados. Então, há algo para esclarecer. Na transição do encarnado para o desencarnado, existe a pólice de um trajeto? Sim, existe um guia, mas não particular. E este guia não particular, ele diz respeito que a implacabilidade sua vai levar exatamente cada um para onde precisa. É sempre um guia que se aproxima. Então, dentro de um desespero, de um arrojo de voltar, e de estar de verdade aonde o instinto precisa estar, sempre ele vai dizer assim, vai só vai, vós tu. Deixa as malas aí e me acompanha. Então, como dizem todos aqui, eles estão de férias eternas. Alguém quer? A terceira vertente, seres curadores. Então, seres curadores, o feitio de um ser curador é como o feitio daquilo que carrega a seiva para as folhas e para a vida. Isso quer dizer que o feitio é o curador, tem algo que quer curar e manifestar isto.
precisa de estarmos prontos, minimamente prontos para isso. E precisa dizer assim, vamos até entrar até onde permita. Então, na medida do intento, do escrito. Então, o intento e o escrito não é algo como o Hulk. É algo milagroso. Faz um percurso. E no intento e no escrito, e nesse milagroso, e adentro, então saibam, naquilo que profundamente entram, queremos deixar bem claro. Então existe um órgão, um consignado de órgãos, e na profundidade disto, então pode haver dentro do tempo, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos, 6, 7 tempos de ação. E o prodígio disto é que não maltratamos um órgão por dezenas de anos e queremos arrogantemente que um Senhor curador adentre a nosso organismo e os cure e diz, está curado, para no outro dia começarmos tudo de novo. Então, quando somos atropelados por uma chaga, e a chaga vai se curando, nós nos curamos em totalidade, ou a chaga volta. Então eles têm permissão de atender uma chaga 1, 2, 3. Depois, algo diz, não é da sua conta mais, filhos desta vida. Estes seres curadores são da natureza humana e espiritual, em progressão espiritual distinta de encarnados e desencarnados, em outros campos de ação e outros campos de progressão. Mas só eles podem trazer minerais, que é preciso, ou essências, que é impossível encontrar nesta orbe. E aqui estamos. E no quesito da cura, é um intento máximo de seres que têm um intento máximo dentro deste desígnio, por confecção, por escolha, por atinência, e são sustentados no máximo que podem. E de todos os entrelaçados, aquilo que tiver uma luz que os chame, eles vão. E saibam que estes seres curadores, que é impossível contá-los, estão para todos os seres que estão aqui, em vigília como nós, como todos nós, recentes ou não, estão atrelados gigantescamente a esta terra. Estão despertando. E o Espírito Santo não tirou todas as suas tramas. Não tirou tudo aquilo que nós realizamos por feitio e por intento. Saibam disto.
Mas se houver uma revelação disto, como um ser curador, há um ser que pode se aproximar e dizer, precisamos disto. E na medida que estejamos desesperados porque estamos entramados, realizamos a obra-prima de atender. Pode encostar as mãos, todos nós. As palmas das mãos. Somos consignados da possibilidade de estar naquilo que sustenta e nos dá possibilidade. Significa que é um grande princípio. O grande princípio, onde uma competência maior estiver entre nós, entre seres consignados estiver entre nós. E o atinente, a maior possibilidade de nossa presença. E maior possível da nossa inutilidade como pessoas. E no nosso maior milagre como seres sencientes. Entramos em consagração por natureza. Então a consagração mostra para nós o que é consagrar. E a consagração é um ato, uma dinâmica, no feitio de todos os fundamentos, e no feitio de que, em tudo que se distancia do fundamento, a consagração não tem tanta importância. Consagrar o feitio do milagre da vida, consagrar o feitio do milagre dos existenciais que nós somos. De todos os ministérios que nos dão tudo o que é possível para estar existenciais. E a consagração sempre implica, muito antes de tudo, muito antes desta terra, muito antes de tudo, a consagração significa o Pai, o Criador, o sustentador, e o Filho, sua manifestação. Ele que é sustentado. E se é sustentado, o próprio Pai está no seu sustento. E o Espírito Santo, como um mistério que absolutamente não vai ser resolvido ou tratado. O mistério compõe-se em si como a verdade e como a vida em si mesmas. Podem abaixar as mãos. Mais uma vez, saudações, filhos desta vida. Bendita seja esta possibilidade. E diz respeito que isto é um grande ato. Não há um ato pequeno. Todos são grandes. E todos os atos, então, precisamos estar revelados dele. Estamos encerrando. E de que todos possam caminhar lentamente, atravessar o portal e deixar a vela acesa um pouco. Está encerrado. Salve, filhos!